Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 10 horas e 15 minutos. Revista Justiça. Debate. Hoje, Dia dos Namorados, e o debate então vai ter como tema possíveis efeitos e responsabilidades no namoro. Vamos falar sobre as diferenças entre namoro e união estável, contrato de namoro, obrigações do casal e muito mais com as nossas convidadas, especialistas em direito de família, as advogadas. Começa apresentando a doutora Kelly Assunção, que também é advogada inclusiva e coordenadora das APAES. Doutora Kelly, bem-vinda, bom dia. Bom dia, e eu gostaria já de mandar um grande beijo, para o meu eterno companheiro, porque eterno namorado de jeito nenhum. Você não gosta não da palavra? Vai que amanhã eu preciso provar um vínculo. Eterno companheiro. Já começamos com um bom tema, né? Também apresento a doutora Isadora Dourado Rocha, ela que é mestranda em Direito também. Doutora Isadora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todas aqui presentes, a todos que nos ouvem. Feliz Dia das Namoradas, feliz Dia dos Namorados para quem está nos sintonizado com a gente. Já tem alguma mensagem especial? A gente pode mandar um beijo aqui pro Lucas, meu namorado. Doutora Raquel Braz Ferraz, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar também, né? Imagina se eu vou estar aqui, eu não vou fazer isso. Não é? Deixar um beijo pro meu marido, Rui. Amor, tô aqui. Mais tarde a gente se vê. É isso aí, eu também. Então aproveito o ensejo também, tem que mandar meu beijo, meu abraço para minha esposa e namorada, Ângela. Vamos lá, começar então esse tema, Dia dos Namorados. Doutora Kelly Assunção, Dia dos Namorados, e há essa confusão então entre namoro, tem a questão sobre a união estável. Por onde podemos começar a tratar desse tema? O que chega de dúvida no seu escritório sobre essa questão? Olha, Sérgio, as pessoas sempre perguntam, eu não sei, para minhas colegas aqui de programa, tem diferença entre namoro e união estável ou namoro qualificado? O que é namoro qualificado? O que é namoro simples? E contrato de namoro? É interessante fazermos um contrato de namoro? É um contrato mesmo ou é apenas uma declaração? Porque ele não vai extinguir nenhum direito, não vai criar nenhum direito. Então, essas dúvidas sempre chegam. E até que ponto o lapso temporal para se contar uma união estável? Um mês, estou morando junto um mês, engravidei, ou o companheiro morreu. E agora, eu tenho uma união estável? Eu acho que essas são as principais dúvidas que chegam no escritório quando falamos de namoro e união estável. E para a senhora, doutora Isadora? Olha, Sérgio, é uma zona muito cinzenta. Exatamente. E as pessoas estão sempre em dúvida e chega muito no escritório para saber será que eu estou numa união estável? Será que eu não estou numa união estável? Se eu estou ou se eu tenho a pretensão de estar, o que eu posso fazer para me resguardar? Isso é muito frequente. E eu vejo muito como é uma forma de muitas mulheres se protegerem também, porque é muito comum que nessas de vamos deixando acontecer, as mulheres, ao fim, acabem um pouco mais desprotegidas nessas situações, nessa zona cinzenta, de saber se nós estamos num namoro ou se nós estamos numa união estável. Temos essa dúvida então, doutora Raquel. Como evitar então que o namoro vire uma união estável sem querer? Quais as suas colocações iniciais? Eu vejo primeiro que as dúvidas que chegam são as mesmas, né? Basicamente, Verdade. em todos os escritórios. E realmente é preciso ter algumas cautelas se não quiser vivenciar uma união estável sem querer, né? Certo. É um relacionamento fático. Então, é diferente do casamento, porque quando você casa, você faz uma certidão de casamento e a partir dali, querendo ou não, você assumiu aquelas obrigações legais. Agora, no namoro e no momento em que ele vira uma união estável, nada acontece necessariamente no campo contratual, né? Então, você pode simplesmente se envolvendo, tornando aquela relação mais madura, pública, contínua, duradoura, que são os requisitos da união estável, e de repente se encontrar ali como se casado fosse. Então, como evitar isso? Eu vejo que uma das formas a mais moderna, mas ainda pouco usada, é talvez o contrato de namoro como uma construção de prova.
né? Apesar da gente chamar de contrato de namoro, eu vejo como uma declaração de vontades, mas que não gera ali efeitos imediatos. Só que depois, se você precisar, você tem como utilizar essa prova para demonstrar que a intenção era de namoro e não de união estável. Assim como a gente recomenda, eu pelo menos recomendo sempre, que se você quer estar numa união estável, entende o que é isso, que faça a escritura declaratória de união estável, porque você constitui um marco temporal para o início da relação e a forma como ela vai acontecer, especialmente pelos efeitos que tem, né, que é diferente do namoro. Então, essa é uma ferramenta que eu estimulo a fazer. Mas a gente enfrenta também questões culturais a esse respeito, né? Porque assim como qualquer tipo de pacto, se a gente for entender o contrato de namoro como uma espécie de pacto, as pessoas têm um receio de falar sobre isso, dar uma aparência de que não, o relacionamento não é tão sério, que está se precavendo, que não quer dividir, né? Então, evitam esse diálogo e deixam para resolver quando dá errado. Então, eu recomendo que não façam isso, né? Que realmente tem que ter essa conversa difícil, porque o combinado não sai caro. União estável, doutora Kelly Assunção. Temos essa, então, como a doutora Raquel falou, que é reconhecida em cartório, mas tem também a união estável que não está em cartório? É o que chamamos de união estável de fato. E que as pessoas sempre falam, eu moro junto. Eu moro junto há 10 anos, há 5 anos. E simplesmente não vão colocar isso no papel, não vão a um cartório fazer uma escritura pública. E isso é muito inseguro, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, mas eu penso que para a mulher é mais ainda. Porque quando você começa a constituir bens, a comprar, né, bens móveis, imóveis, geralmente isso fica no nome do homem. É assim, fruto de até resquícios de uma sociedade muito machista, né? Que o homem é o provedor e tal, fica no nome do homem. Aí amanhã, ou ele morre, ou ele resolve que não quer continuar mais aquela união estável, a morar juntos. Aí a mulher precisa provar que esteve em união estável e que também contribuiu para que aqueles bens fossem comprados, mesmo que ela não tenha trabalhado fora, que ela tenha ficado em casa cuidando dos filhos, da casa, do lar, para que tudo saísse, né, na conformidade para que esse companheiro fosse trabalhar. E se ele morre, para ela provar, para receber os direitos previdenciários, por exemplo, ou se outros membros da família do falecido, de cujos, não querer partilhar esses bens com essa companheira. Lá vai ela para um processo judicial para se provar essa união estável que ela viveu. Por isso que eu sempre digo, ou você registra a união estável ou case. Meu conselho é casar, porque aí é um contrato, né, ali sedimentado com regras que você não precisa provar nada para ninguém. Basta você apresentar a sua certidão de casamento. Ou essa escritura da união estável. Sim, sim. Eu já acompanhei um caso que a pessoa com 2 filhos, e foi difícil para mostrar ali, comprovar, convencer o juiz que havia uma união estável, né? Essa situação acaba trazendo até uma insegurança, como já foi dito aqui, e entre outras coisas, nós vemos até a questão de plano de saúde, por exemplo, né? Do marido, por exemplo, doutora? Sim. Tudo que a gente está falando aqui, Sérgio, é uma forma de mostrar se a gente tem ou não uma família, né? Por muito tempo, a gente teve a família baseada só no casamento. E depois, por conta da própria configuração de não só do Brasil, mas da América Latina, as uniões livres, as uniões estáveis foram ganhando cada vez mais reconhecimento, né? Então, uma forma que a gente tem de mostrar isso que está na vida, que é a relação familiar da vida, é a declaração de cartório, né? Uma declaração de que nós estamos em união estável. Eu entendo a declaração de cartório como um momento pontual. Ela é uma declaração naquele momento em que, naquele momento, aquelas pessoas estavam em união estável ou declaravam que estão desde uma certa data em união estável e que definem aquele regime de bens. Mas ela não quer dizer que no futuro essa relação ainda vai estar acontecendo, porque a união estável ela se inicia e se finaliza na vida. Não é a declaração
que faz com que ela exista, como é o caso da certidão de casamento. Então, ela é muito usada para planos de saúde, para outras formas de constituição de prova de que essa união estável existe e que, por conta disso, nós podemos ter um vínculo de dependência para fins de plano de saúde, por exemplo, ou, às vezes, para associação em clubes, enfim, para imposto de renda, constituir provas de que esse relacionamento existe para que, no futuro, quando nós precisarmos de reconhecer algum direito, nós tenhamos já um início ali de documento de que esse relacionamento existe. Doutora Raquel, vamos voltar aqui aos namoros, né? Situações de namoro. O namoro pode terminar até num pedido de pensão ou não? Pois é, como a doutora estava falando, eu acho que é justamente isso, é separar que o namoro é um relacionamento afetivo que não gera vínculos jurídicos de nenhuma espécie, assim como acontece com o casamento e a união estável, né? Porque são relações relacionadas à família, reconhecidas como núcleos familiares pela lei. Né? Então, quando você se casa, você não precisa fazer mais nada para ter, em tese, os direitos decorrentes da relação familiar. Quando você se encontra numa relação de união estável reconhecida, né, porque você normalmente só vai precisar disso no final, você naturalmente vai ter pela lei todos esses reconhecimentos. Alimentos, que é a pensão, direitos sucessórios, direitos previdenciários. Então, são direitos naturais do fim do relacionamento que vão ser assegurados no casamento, na união estável, e no namoro não. Então, o namoro, ele, como já se dizia antigamente, ele é feito para acabar. Ou ele acaba porque vai virar uma união estável, um casamento, porque acabou mesmo, e aí você vai arrumar outro namorado, outra namorada. Mas ele não é para se perdurar, né? Então, acho que a doutora colocou corretamente, e eu vejo assim também. Quando você perceber que está ficando muito sério, e a gente tem esses requisitos da lei, né? Que é relacionamento público, contínuo e duradouro, que o namoro pode ter. O namoro pode ter 10 anos. Ele pode nunca ter acabado, né? Assim, ter sido contínuo. Sim. E ele pode ser público. Todo mundo sabe que você é namorado. Mas como é que você sabe que você não é companheiro dessa pessoa? Porque não há a subjetividade da intenção de família. E como é que se vê isso? Aí é no caso a caso. Pode ser porque tem filhos comuns, pode ser porque moram juntos, né? Pode ser porque chamava de sogro e sogra, porque se apresentavam como marido e mulher, que é muito comum. E aí eu chamo a atenção dos jovens, né? Que tem a mania de ficar, minha mulher, meu marido, assim, e vai... Aliança de compromisso. Aliança é um aspecto importante, né? Eu já tive em audiências esse tipo de pergunta, porque a visão do outro é importante na configuração, né? Quando você está no litígio, especialmente. Então, assim, o juiz sempre pergunta, mas como é que te viam? Como é que vocês viam aquele casal? Porque a percepção exterior importa nesse relacionamento de união estável. Então, se for namorar, é namorar, né? Faz leve, né? Pode ser para sempre, eu já tivemos, acho que um caso até famoso, saiu nas redes, de um casal que namorou a vida inteira, 40 anos, e pode, desde que não haja essa subjetividade da família. Exatamente. Envolve também a questão de habitar junto ou não? Antigamente tinha muito essa visão, né, que namoro vive em casas separadas. Já a união estável, o casamento tem que morar junto. Hoje não. Você pode morar aqui em Brasília por causa do seu trabalho e a sua esposa morar em Vitória, Espírito Santo. Todo final de semana, um vai, outro vem, vocês viajam e nem por isso vocês deixam de ter a intenção de constituir família. Então, não é o morar junto, então é muito subjetivo, é a intenção de constituir família, junto com todos os outros requisitos, né, que a nossa amiga ali disse, convivência pública, contínua, duradoura e a intenção de ter família. Eu acho que é muito importante também, eu já recebi muitos casos assim, de a exposição. Hoje nós temos as redes sociais. Então, hoje, para você provar uma união estável e até forjar essa união estável, é muito mais fácil do que antigamente. Antes nós tínhamos, eram testemunhas, né? Você vai lá testemunhar para mim. Hoje eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, que eu provo lá. Estou namorando, mas olha aqui minha sogrinha, ou meu companheiro de vida, sendo que é um namoro ainda. Amanhã, quando eu quero provar a existência, eu vou lá e printo isso tudo, né? Reconheço no cartório a legitimidade daqueles posts
E aí, para se provar o contrário, vai dar muito trabalho. Então, a gente tem que ficar muito atento até a forma que a gente vai expor esse relacionamento. Se é um namoro, expor como namoro. Se é uma união estável, aí ele já tem outros requisitos, né? E a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes também, senão dá problemas. Doutora Isadora, acredito que fica muito mais difícil, né, uma ação de reconhecimento de união estável quando um se foi. Aquele que fica, que tem a faca e o queijo na mão, posso dizer assim ou não? Sérgio, é bem mais difícil porque você tem que provar que esse relacionamento existiu quando uma das pessoas já não mais está aqui, né? Agora, vai depender muito do caso a caso, como as colegas estão dizendo. É mais difícil porque envolve o luto também, mas, de outro lado, se houver um consenso familiar, se houver todo mundo ali concordando que ali existia mesmo um relacionamento, pode ser até mais rápido, né? Mas se a família de quem foi Agora, não concordar, exato, né, doutora se Kelly? não A senhora está houver sinalizando aí com a uma cabeça. concordância, Pode participar também da resposta. Aí Todas é podem problema, participar né, ao mesmo Isabela? tempo. isso. Se não houver uma concordância, aí a gente tem muito mais dificuldade. A união estável ela é sempre mais difícil de se provar que o casamento, pelo que as colegas já colocaram. O casamento a gente tem uma prova do estado de que aquela relação existe. Enquanto a união estável, a gente não tem essa prova. E aí, a hora do litígio, né, a gente tem uma versão de que existe uma união e uma versão de que não existe essa união. E como é que a gente vai ver se essa união existiu ou não? Se existiu ali um apoio moral e material e restrito, como são os requisitos não só da legislação, mas que a própria jurisprudência foi criando. Então, a gente não tem uma certeza, a gente nunca pode, enquanto advogadas, né, eu entendo que a gente nunca pode dar essa certeza de que existiu ali uma união estável para os nossos clientes, mas ainda mais inseguro, né, que qualquer outro relacionamento. Então, eu sou da opinião da doutora Kelly que, para a segurança, a gente tem hoje o casamento. A união estável, a gente fica numa zona ainda muito cinzenta. Pois não, doutora Raquel? Ou doutora Kelly? Doutora Kelly. Eu acho importante também, Isadora e doutora Raquel, a gente falar das uniões homoafetivas. Porque quando nós falamos em união estável, em uniões homoafetivas e que acontece essa ruptura, principalmente com a morte, é muito doloroso e muito difícil também se provar essa união, porque a família do falecido, né, de cujos que se foi, e se tiver bens a partilhar, essa família, ela não quer de Tivemos jeito um grande nenhum avanço, que seja né, nessa reconhecido. questão do reconhecimento, né? Exatamente. A gente está acompanhando aí um caso, né, super famoso na mídia que se está lutando ali por um reconhecimento de união estável. Então, é muito importante também que as pessoas que estão em relacionamentos homoafetivos, elas também registrem em escritura pública. E a partir do momento que você registra, você também já escolhe ali qual o regime de bens que você quer que rege essa sua união. Porque eu sei que as pessoas pensam muito no amor, né? Hoje é dia dos namorados, a parte romântica. Mas, doutora, se eu falar isso, ele vai achar, ou ela vai achar que eu estou querendo os bens dela. E não tem o diálogo. Então, olha como é importante o casal ter esse diálogo agora, antes, né, de se prolongar no tempo uma união. Porque é agora que você vai deixar isso tudo amarrado, isso tudo ratificado, isso tudo registrado em cartório, para que amanhã, seja por uma separação, seja por morte, você tenha tudo organizado e você não tenha ainda que passar por um momento doloroso e ainda ir para a justiça para reconhecer uma união estável que você viveu e contribuiu na compra dos bens. Temos ainda aquela situação das famílias, né? Num caso de morte de um dos companheiros, a possibilidade até de uma ação de reconhecimento de união estável até por má fé. Pensando nos bens, pensando na herança daquele que foi, né? Esse é o grande dilema de toda ação de reconhecimento de união estável, mesmo quando os dois estão vivos.
né? É você saber quem é que está de má fé, a não ser que eles estejam em consenso, né? Mas quem é que está de má fé? Quem não quer o reconhecimento ou quem quer, né? Porque às vezes era só um namoro. E aí o outro termina e resolve que quer que seja uma união estável porque reconhece que há ali a possibilidade de direitos, né? E às vezes era uma união estável e alguém vai contestar o reconhecimento dessa união estável para dizer, não, eu estava só namorando, porque sabe que vai perder patrimônio ali naquele jogo da ameação, né? Porque, de novo, a união estável gera direitos que o namoro não gera. E aí, doutora, é muito importante falar mesmo dos homoafetivos e também da amante. O tema é maravilhoso, dá para ficar o dia inteiro, né? Porque as pessoas não sabem ainda, sabem, mas ouviram falar, mas muitos perguntam na rede social, eu vejo demais, se os casais homoafetivos podem viver em união estável, se eles podem casar, né? Pra gente é tão natural, tão comum já, essa resposta tá na ponta da língua, mas as pessoas, o cidadão ainda não tem conhecimento disso, né? Desse direito que já está aí equiparado, né? A gente não tem a menor dúvida a esse respeito. E a situação do amante, né? Do relacionamento extraconjugal, que às vezes é uma verdadeira família paralela, simultânea, e não vai ter direitos. Isso é tão sério, porque não, de maneira nenhuma, defendendo essa relação, a forma como ela começou, né? Que talvez traz a confiança do outro. Não é sobre isso. Mas é que às vezes a pessoa passa uma vida, né? Com duas famílias e no fim alguém vai ficar desamparado. Então, assim, a gente tem que conhecer essas nuances das relações afetivas para poder buscar os seus direitos e se proteger, né? Porque realmente o único relacionamento afetivo que juridicamente é protegido e não dá problema é o casamento. Sim. Né? Porque aí é da lei, vem da certidão. Você não discute nada, você apresenta a certidão e está resolvido. É matemático. Agora, as outras não, você tem que encarar provas, você tem que discutir má-fé. Então, é um caminho que eu não recomendo. Eu acho que pode ser provisório. Estou namorando, aí vou morar junto, vou fazer aqui a escritura de união estável, porque eu quero um regime de separação de bens enquanto eu não tenho certeza, né? Sim. Aquela fase. Agora, teve certeza, tá vendo que tá ali, que a solidariedade conjugal é para valer, né? Os filhos vieram, a casa, enfim. Tá funcionando? Muito embora eu não sei como é que se decide isso, né? Até no casamento, como é que você sabe que vai funcionar? Mas, enfim, aí dá o próximo passo, casa, regulariza, que aí fica tudo bem amarradinho, principalmente para aqueles que são sérios, aqueles que realmente estão engajados na relação, né? Porque a gente não sabe quando vai partir. Sim. E você desassiste seu filho, a sua companheira, sem querer. Sim. Né? Numa situação real de relacionamento mesmo, assim, onde você tá como se casado fosse, mas você não é. E, doutora Raquel, eu não sei nem voltando naquilo da má-fé, eu não sei nem sempre se é uma má-fé de um lado ou de outro. O que eu vejo muito é que as pessoas não conversam enquanto estão ali namorando, e nessa zona cinzenta nós estamos num namoro, nós estamos numa união estável. Então, de um lado, um dos dois acha que aquilo ali é uma união estável e o outro acha que não, aquilo ali só é um namoro. Falta o diálogo. Então, como falta um diálogo e não se sabe as consequências que isso tem, na hora da ruptura, né, um lado demanda, não, olha, eu estive em união estável, contribuí para a vida daquela outra pessoa, e a outra diz, não, nós só estivemos num namoro. Não necessariamente os dois às vezes, não, em má-fé. Má-fé objetiva. Exato. Nós estávamos vivendo realidades diferentes, né? Pessoais diferentes. Eu estava namorando, ela estava casada comigo. Isso. A importância do diálogo, né? Diálogo. Que a gente tem muito isso, principalmente a mulher. Não vou tocar nesse assunto de dinheiro, vai achar que eu quero os bens dele. E a doutora Raquel tocou num ponto muito sensível quando ela falou do relacionamento extraconjugal, né? Da amante. Temos até uma música, né, famosa, que a amante não tem direito. E não tem mesmo, né, já ratificado pelo tribunal. Mas e quando isso gera bens, por exemplo, a pessoa casada tem um relacionamento extraconjugal e deu bens imóveis para essa pessoa, presenteou com um apartamento, com um carro. Coloca no inventário, né, no testamento. Quando a esposa fica ciente, descobre, ela pode entrar na justiça e aqueles bens têm que voltar, porque eles foram dados, sendo que ela que contribuiu para que eles fossem comprados.
olha a situação complicadíssima. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? E isso chega todos os dias, né? Todos No os escritório, dias. a gente não são situações, assim, aleatórias. Não, são situações reais. E muito com mulheres, porque as mulheres, elas têm a esperança, o romantismo de que aquela situação vai mudar. Não, a pessoa ainda está lá naquele casamento, porque a esposa está doente, porque os filhos estão crescendo, por N motivos, mas ele vai separar e vai casar comigo. Tá em casa, Isso não mas tá em quartos acontece. separados. E a mulher Aquela acredita. conversa, a pessoa aquela acredita conversa manjada já, piamente. né? Conversa de É. sempre. O amor, né, a paixão cega. E é verdade. Então, já registra logo, quer casar. Então, por isso que eu sou muito a favor do casamento, gente. Vamos casar, vamos fazer tudo certinho, registrado. Sim. Não é à toa que eu estou no meu 4º casamento. Parei aqui, Sérgio, graças a Deus, né? Achei o companheiro da minha vida, o meu amor, meu marido. Um beijo, Mas Jaime. prova que tudo bem, né? Tem casal, E né? tudo bem. Não Você tem também problema, não né? tem que ficar lá sofrendo, né? Num relacionamento sem amor, sem perspectiva, sem objetivos juntos. Isso também não é tem que legal. ficar. Nós nascemos para sermos felizes. Isso é o importante. Você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube Rádio e TV Justiça o nosso debate sobre os efeitos e responsabilidades do namoro. Aproveitar que estamos falando de amante, doutora Kelly Assunção. No namoro, infidelidade conjugal pode resultar em alguma coisa, alguma ação judicial pelo traído? O namoro, como as nossas amigas aqui, a Raquel e a Isadora disse, ele não é um contrato, né? Como seria a união estável e o casamento, que vai ter repercussões. Mas eu penso que se eu estou num namoro sério, num namoro, né, qualificado, né? Que agora o namoro Daqui a tem pouco vocês vão nomes. explicar isso pra gente. Não é? Nós temos um namoro simples, que eu estou conhecendo, estamos ali naquele, né, no date, ainda conhecendo o outro, sem nenhuma perspectiva. E temos já um namoro que a gente está ali há alguns anos namorando, só sem a intenção de formar família. E noiva, e faz lista de casamento, e tudo, e gastos, e a pessoa me abandona. Estou no noivado, eu estou no namoro. Sim. E aí eu creio, sim, que vai gerar lá no campo do direito civil, né, uma indenização aí, porque eu fui lesada. E eu Isso fui é lesada muito- não só na parte financeira, né? No emocional. E no né? meu emocional. Isso é muito, essas perguntas aparecem demais, porque as pessoas tendem a pensar, e com razão, até é uma discussão válida, mas tendem a pensar que a traição já gera o direito indenizatório, Exato. né? E não. E a traição por si só não Não. gera o direito indenizatório. Então, assim, mesmo no casamento, mesmo na união estável, no namoro, muito menos, né? O que gera o direito indenizatório é a exposição que se faz ao trair. Né? No caso de um noivo... Mesmo que- no namoro. Mesmo no namoro, porque daí eu não estou falando da traição. Eu estou falando da forma como isso aconteceu. E até que ponto isso repercute na esfera do meu direito moral. Né? Então, um exemplo, por exemplo, dos noivos que gera direito indenizatório é aquele que resolve, ou aquela que resolve desistir do casamento com outro no altar. Sim. Você teve todo um ano, no mínimo, que é o que normalmente se faz, né? Exato. E a pessoa não fez. Aí deixa para dizer o não no altar. Isso quando nem aparece, né? Então, você vê que Exatamente. nessa hipótese não é sobre... Você nem traía, que eu tô contando um outro, né? Tô dizendo que ele desistiu do casamento. É lícito desistir de casar? É. Mas não é lícito expor a pessoa dessa maneira para fazer isso. Sim. Então, é o abuso do direito que a gente pune, Exato. né? Que a justiça pune. No casamento é a mesma coisa. Apesar de a fidelidade ser um dever matrimonial, tem se entendido que não basta a infidelidade. Você tem que expor. Então, por exemplo, eu entendo, pelo menos nos casos que eu vejo, que você descobrir uma traição num celular, numa coisa que ficou só entre os dois, às vezes ler uma mensagem, uma coisa assim, não vai gerar um direito indenizatório por si só. Mas, se isso aconteceu de uma forma ostensiva, ainda mais no caso de um casamento, de uma união estável, eu tive um caso de um relacionamento extraconjugal que gerou filhos, né? Então, assim, a exposição disso no meio social e tudo mais, aí você começa a ter um abuso do direito que você nem teria de ser infiel.
né? Agora, no namoro, o namoro realmente, ele não gera. É só pelo excesso cível mesmo, né? Não é no âmbito do direito das famílias, porque nem é uma relação familiar. Não há dever de fidelidade no namoro. Ah, sim, hein, gente? Não é pra sair aí. Tecnicamente não há, né? Vamos àquela questão já trazida aqui pela doutora Raquel, que ela falou sobre terminar um namoro na semana do casamento. Isso gera indenização? Como isso deve ser feito, doutora Isadora? Bom, Sérgio, como a Raquel estava dizendo, né? O namoro, ele é entendido hoje pelos tribunais como um relacionamento que está fora do direito das famílias. Então, a gente está pensando mais num termo de responsabilidade civil geral. O que isso quer dizer para fins práticos? Que a gente não tem ali o dever de fidelidade e as pessoas podem romper o relacionamento quando bem entenderem. Isso vai gerar indenização, seja no casamento, seja na união estável, seja no namoro, quando houver uma exposição, quando isso for vexatório, né? Quando essa forma com que esse término se deu foi muito traumática. Pensando aqui um caso, um exemplo, por exemplo, uma pessoa que se vai com um carro de som na frente da casa da outra para terminar. Todos os vizinhos ouvem, ainda fala de como era o relacionamento dos dois ali a público, todos os vizinhos ouvem. Num caso desse, a gente pode entender que existe um vexame ali público, que não foi só a liberdade de se terminar um relacionamento, né? Houve um abuso, uma exposição desnecessária do relacionamento, e aí poderia sim a gente tentar uma indenização, mas de novo, é um campo que a gente não tem certezas e o que a gente tem é um parâmetro do judiciário que quando há vexame, normalmente é que a gente tem indenização. Quando tem uma publicidade que gera um vexame, que é o caso de ser deixado no altar, isso virou público, ali todo mundo viu, ou uma outra exposição, uma traição que gerou uma exposição. É nesses casos que o judiciário vem concedendo as indenizações. Doutora Kelly, namoro qualificado. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é esse namoro qualificado? Bom, eu penso que o namoro qualificado ele é muito tênue ali a diferença entre ele e a união estável, mas tem como diferenciar. O namoro qualificado ele vai ter todas aquelas características lá do artigo 1723 do Código Civil, quando nós falamos o que vem a ser uma união estável. Uma convivência pública, duradoura, mas sem a intenção de formar família. Então, aí é a grande diferença. Como é que se diferencia isso? Exatamente. É a subjetividade, é a zona cinzenta que a doutora Isadora falou no começo. Exato. E por isso que o judiciário, né, doutora Raquel, ele é tão demandado para que se faça essa diferença. Foi uma união estável? É um namoro qualificado? E nós já temos decisões aí no STJ, em situações diferentes, que se analisaram, por exemplo, o tempo de união. Há uma união de 1 mês e meio, mesmo a pessoa tendo ficado grávida. Já teve casos em recurso especial que o STJ não reconheceu quando o companheiro, o outro morreu. Mas já teve casos de reconhecimento em caso de morte com 8 meses. Não, união estável, conseguiu se provar todos esses requisitos. Então, é muito tênue essa diferença. Por isso que é muito importante um contrato de namoro. Porque lá vai constar... feito em cartório, assim no como cartório, é feito da união eu sempre estável. indico escritura pública, não é só lá reconhecer a firma das assinaturas. Porque lá vai constar, né, as partes, que elas precisam estar aptas também, a partir de 18 anos ou emancipada. Vai constar o início do namoro. E que se esse namoro qualificado ele se transformar em união estável, já consta ali nesse contrato de namoro qual vai ser o regime de bens que vai reger esse relacionamento. Olha que importante, olha como isso se torna uma prova robusta. Prazo de validade da declaração, né?
no sentido de você retornar ao cartório para renovar essa intenção ou não. Eu acho que é um elemento Exato. Se não voltar, não renova. Se não Perde voltar, a validade. aí o bom é o seguinte, você pode realmente contratualizar quase tudo, né? Se vai funcionar ou não no momento do litígio é outra história, porque realmente o juiz é quem vai decidir com base em tudo o mais que tinha naquela relação. Mas são elementos que ajudam a afirmar os lapsos temporais que são muito importantes em união estável e namoro, né? Namoro para você não cair na união estável e na união estável para fugir do namoro. Mas saber quando começou, porque que dia começou? Você veja, por exemplo, ó, que dia começou essa união estável? Começou no dia 1/1 do ano X. Então, se eu comprei um apartamento no dia 31/12 do ano anterior, não entra, dependendo do regime de bens, você entende? Então, assim, o lapso temporal é muito importante. Então, o contrato de namoro, ela tem na minha visão, ela tem essa peculiaridade de assegurar esses marcos temporais e também estabelecer o que pode acontecer juridicamente se esse casal passar do ponto e entrar na união estável, né? Então, é um documento muito válido. A senhora falou essa situação da pessoa que está namorando aqui neste ano, mas no ano passado comprou um apartamento e agora a namorada vai morar com ele nesse apartamento que ele está pagando ainda. E se o namoro terminar, ela tem direito à parte do apartamento se ela ajuda ele a pagar, por exemplo, a mensalidade? Pois é, a doutora estava falando ali uma coisa muito importante, que é o seguinte, o namoro qualificado, ele é muito, muito, muito parecido com a união estável. Muito. Você olha e você acha que a pessoa está em união estável. Então, você vai buscar no detalhe o que faz ou não daquilo uma união estável, já que não tem um papel. Mesmo que tenha um papel, né? Porque pode ser questionado. E aí, mas, de todo modo, a própria pergunta me traz, às vezes, a resposta. Porque se eu digo assim, ó, meu namorado comprou um apartamento no ano passado, passamos a morar juntos nesse apartamento e ele paga as parcelas. Ela falou, meu namorado. Ele disse, minha namorada, né? Então, assim, isso para mim já é um indício da relação que eles têm de fato. Então, é nesse nível de detalhe que a coisa vai ser resolvida. Porque a sociedade, hoje, ela realmente resolve as coisas no âmbito afetivo muito rápido, né? Você passa a morar junto muito rápido, você divide contas muito rápido, chama de sogra muito rápido, coloca aliança muito rápido, tudo acontece muito rápido. E, às vezes, você não tem aquela intenção. Ainda, né? Você é levado pela rapidez dos relacionamentos. Mas, respondendo a sua pergunta, não. Se é namoro, não haverá mesmo com direito. ela ajudando a pagar? Aí é o que ela vai dizer para constituir o seguinte: havia já aqui uma solidariedade conjugal, onde eu já contribuía para as despesas de casa, inclusive para a moradia do casal, e por isso eu entendo que não era mais namoro, era união estável, e por isso eu quero partilhar o quê? As parcelas pagas durante o relacionamento. Exato. Você vê onde é que eu fui? A inicial tá feita. Doutora Isadora, nessa situação, então, que esses impasses, né? É a justiça que tem que decidir, então. Sim. Os comprovantes que ela ajudou a pagar aquele apartamento junto com o namorado, né? É isso, Sérgio. Quando a gente tem aí essa zona cinzenta, de novo, a gente tem que provar muito mais do que um casamento. Então, a gente veio aqui para falar de namoro e já está falando de união estável. Por quê? Porque está tudo muito próximo. Uma relação próxima. Isso. Mesmo. E para a gente provar a união estável, a nossa contribuição, ou mesmo o nosso vínculo, isso vai ser feito por uma série de comprovantes. Então, para eu provar o meu vínculo com essa pessoa, temos aí declaração de imposto de renda, as fotos, planos de saúde que nós tínhamos junto, enfim, uma série de documentos para primeiro você prova o vínculo. Depois que você prova o vínculo, que você entende que ali havia uma família, depois a gente vai para isso, de partilhar os nossos bens. E aí a gente vê o que foi adquirido naquele tempo e qual regime de bens vai ter que ser aplicado e como a gente vai ter dividido esse patrimônio. Ou seja, é todo um périplo. É bem mais complicado uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução do que uma ação de divórcio, normalmente, pela dificuldade de prova mesmo, sabe? Sim. Então, de novo, se você está aí juntando as escovas ou está pensando nisso e quer se resguardar, procure fazer um planejamento, procure assessoria
de advogadas para que você possa ter uma clareza sobre como é que vai ser o dia a dia. Ou seja, as minhas dívidas, que é algo muito comum, por aí que os relacionamentos costumam terminar. As minhas dívidas, elas vão ser partilhadas ou elas não vão ser partilhadas? O patrimônio que eu herdar vai ser partilhado ou não vai ser partilhado? Se eu só ajudar essa pessoa enquanto minha namorada, eu vou estar criando um vínculo de união estável ou não vou estar criando esse vínculo? Né? Exato. Mas está criando ou não? Com esse partilhamento de dívidas. O que se entende hoje pela jurisprudência é que, se for algo pontual, eventual, dentro ainda de um namoro, isso não descaracteriza a relação de namoro, né? Mas, se for algo recorrente e caracterizar mesmo um apoio, por exemplo, um paga o plano de saúde do outro, o outro paga a faculdade da outra. E isso ali por muito tempo, e os dois já morando juntos, ou seja, há um apoio ali de um para o outro, é um pelo outro, não tem mais outras pessoas tanto auxiliando. Aí isso já tende a ser percebido como uma união estável, tá? Então, o fato de morar junto ou dois pagar uma conta ou outra não vai levar a uma união estável necessariamente. 4 minutinhos temos apenas, a conversa foi boa, passou voando, né, doutoras? Mas, rapidamente, eu gostaria que a doutora Kelly colocasse aqui para nós. A pessoa está ali no namoro, como a senhora falou, qualificado, em cartório, e detectou ali um relacionamento abusivo. Como ela sai desse namoro? Termina. E já vai lá no cartório e termina também com esse contrato, acaba com tudo, porque nós, mulheres e também homens, nós não temos que passar por esse tipo de relação, né? Nós temos que prezar sempre pela nossa sanidade mental, pela nossa saúde mental, e a gente veio a esse mundo para ser feliz e não para ser vítimas, né? E às vezes a gente vê mulheres sendo vítimas ano após ano de relacionamentos abusivos. Hoje, no Dia dos Namorados, né? Viva o amor. Viva o amor e seja livre também. Exato. E temos outra questão. Hoje, por exemplo, começamos falando sobre sentimento virtual numa entrevista. E o estelionato, melhor, estelionato sentimental virtual. E hoje, o estelionato sentimental físico também acontece. Acontece, né? A gente tem visto cada vez mais essa tese, né, desse momento em que a pessoa é levada a acreditar que está numa relação e o outro objetivo, por que eu digo levada? A acreditar que está numa relação e não está numa relação, porque a intenção é falsa. Né? A subjetividade do outro é falsa. Qual que é o objetivo do outro ou da outra? Né? Que aqui pode ser dos dois lados. O objetivo é de obter uma vantagem devida, é de tirar dinheiro, de ganhar alguma coisa de forma oculta, né, que é da própria natureza do estelionato. E isso pode acontecer no ambiente virtual, talvez seja mais fácil no primeiro momento, né, com toda certeza, mas isso tem acontecido com mais frequência, ou pelo menos tem sido trazido à mídia com mais frequência, né, somente mulheres de mais idade, parece que é um perfil, né, vítimas as idades estáveis financeiramente, que já resolvidas financeiramente, que são induzidas a viver uma relação que aparentemente é maravilhosa, mas enquanto ela acontece, ela vai perdendo patrimônio, ela vai voluntariamente entregando patrimônio, né, presenteando, dividindo conta, enfim. E no momento em que ela enxerga o que está acontecendo, que é uma violência patrimonial, né, ela já perdeu muito. Sim. E mais do que perder, às vezes, dinheiro, ela perdeu a moral, né? Ela está ali reduzida a quase nada internamente por ter sido usada dessa maneira. E rapidamente, um contrato, então, de namoro, ele já combate esse tipo de estelionato sentimental? Sérgio, o contrato de namoro, ele não combate necessariamente o estelionato sentimental. Não, prefere, né? Porque aquela pessoa que já age de má fé, opa, peraí, né? O que o contrato de namoro, o que eu entendo que o contrato de namoro pode trazer de muito eficaz é prever já uma separação de bens, um regime de bens, né? Então, se a gente chegar ou prever como vai ser o nosso dispor desse relacionamento, como é que a gente vai dividir as nossas dívidas, o nosso dia a dia. Então, nesse ponto, ele é eficaz sim para prevenir, para assegurar que essas pessoas não caiam na lábia de um estelionatário, né? Mas apenas nessa questão mesmo do patrimônio.
Sim, doutora Kelly, concorda, discorda rapidamente? Eu penso que o estelionato sentimental, ele mexe com o psicológico, é a mente, é o coração. Então, a pessoa, ela se apaixona ali perdidamente, ela pode ter o que for de contrato, de namoro. Ela vai dispor. Mas não a protege um pouco mais? Não, penso que não protege. Acho que tem que ser trabalhado primeiro, né, o fortalecimento psicológico e mental dessa mulher, para ela não simplesmente abrir mão do seu patrimônio em nome de um pseudo-amor. Inclusive para saber se essa entrega material, por exemplo, é voluntária mesmo, porque a gente, tudo bem presentear o outro, Sim. né? Isso é comum nos relacionamentos, mas a que ponto essa entrega é voluntária mesmo? Sim. Ou a pessoa foi induzida de maneira ilícita Exato. a fazer essa entrega, né? E essa é uma análise muito difícil na mão do juiz. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer e partir para as rápidas considerações finais das nossas convidadas. Doutora Kelly Assunção, advogada especialista em direito de família, também advogada inclusiva e coordenadora das APAES. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Sérgio, querido amigo, e estar de novo com a Isadora. Um prazer, e conhecer a doutora Raquel. E falo para vocês, mulheres, casem. Nada de união estável de fato e nem de juntar escovas de dente. Por favor, casamento é contrato. Então, vamos lá, o preto no branco. Doutora Isadora Dourado Rocha, advogada também especialista em direito de família e mestrando em direito. Muito obrigado por estar conosco. Qual o seu conselho final também para os homens? Sérgio, olha, agora foi difícil, porque eu advogo para mulheres. Então, Só o meu para conselho, mulheres? só para mulheres, crianças, pessoas com deficiência. Então, meu conselho é que as pessoas possam conversar nos seus relacionamentos e tenham a tranquilidade de falar o que nós queremos para o futuro, né? E percebendo que ali tem alguma coisa estranha, não deixe de procurar uma assessoria. Ou mesmo, percebendo que não, nosso sonho é estarmos juntos, procurem uma assessoria também para que vocês possam trilhar isso de uma forma mais tranquila. E eu queria agradecer aqui por esse momento, conhecer a doutora Raquel, conhecer você também, Kelly, mais uma vez. E é isso. Se planejem, procurem se preservar. Doutora Raquel Braz Ferraz, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Seu conselho final, tem conselho para os homens também ou só advoga para mulheres? Não, eu advogo para homens e para mulheres, nos quais a gente não faz essa diferenciação, mas eu gosto de pensar que eu advogo a boa causa, o bom direito, né? Então, minha recomendação às pessoas é que sejam honestas, que conversem realmente. Eu acho que quando a gente contratualiza as relações afetivas, a gente garante que elas durem mais, porque as regras estão postas. E essas regras podem ser mudadas ao longo da relação, se for necessário, mas ninguém fica com aquela sensação de não saber onde está, de não saber quais os seus direitos, né? E, às vezes, isso leva uma vida para ser resolvido. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo, doutora, estar com vocês. Muito obrigada. 11h13, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Um excelente Dia dos Namorados para vocês e até amanhã.